Fala amigos, um metal flexível que lembra a forma original que lhe atribuímos. Este é o assunto do dia. O nitinol, um metal bizarro conhecido como liga com memória de forma, tem a propriedade excepcional de lembrar qualquer forma. Sua popularidade cresceu nas últimas décadas, mas está prestes a passar por um dos testes mais decisivos. Se conseguimos fabricar certos componentes de nossas indústrias com este material, ele poderá revolucionar vários setores. E por um bom motivo, a memória cache é uma daquelas propriedades que podem criar uma mudança de paradigma no mundo. O nitinol é uma liga de níquel e titânio que foi descoberta pelo Dr. William J. Buller em 1959, enquanto pesquisava diferentes ligas para usar em cones de nariz de mísseis. Ele notou que todas as ligas tinham uma resposta muito particular à temperatura e ao estresse. Assim, foi capaz de estabelecer que as ligas com memória de forma são regidas por este princípio de fase. Maine, que trabalhou em ligas com memória de forma no Glenn Research Center da NASA, explicou o que acontece no metal. Na verdade, diz ele, toda matéria passa por diferentes fases quando aquece ou esfria, do sólido ao líquido e ao gasoso. Mas alguns materiais também podem passar por diferentes fases e permanecer sólidos sob temperaturas ou pressões externas. Os elementos são os mesmos, mas o arranjo dos átomos muda. Na verdade, não mudamos a matéria de sólido para líquido, mas sim de uma fase sólida para líquida. Muitos materiais possuem essa propriedade, mas no caso do nitinol, a principal vantagem é que todo o processo pode ser controlado. A segunda grande vantagem dessas ligas com memória de forma é que essa transformação de fase é reversível. É este o ponto que permite que sejam qualificados pelo nome, memória de forma. Portanto, é possível aquecer e resfriar à vontade e assim mudar de um estado para o outro facilmente. Para produzir o nitinol, ele deve ser processado aquecendo a 500 graus e depois resfriando em água fria. E sempre que a temperatura da liga atingir um limite conhecido como temperatura de transformação, ele voltará à forma do molde original. E há ainda mais para descobrir sobre as incríveis propriedades do nitinol. Ele tem a capacidade de ser superelástico. Se as ligas forem criadas para uma baixa temperatura de transformação, digamos abaixo da temperatura ambiente, então ela já está em sua forma final. Então, quando tentamos deformá-lo, ele se recupera imediatamente. Ao alterar a proporção de níquel para titânio, os cientistas podem escolher entre uma ampla gama de temperaturas de transformação para que essas reações ocorram. Dessa forma, o nitinol pode se deformar ou dobrar de forma previsível em uma variedade de aplicações ou ambientes. Esta propriedade relativamente nova abre o campo de possibilidades para sua aplicação em muitos setores, desde o setor médico até o setor automotivo, por exemplo. Pouco depois de sua descoberta, cientistas e engenheiros criaram uma máquina térmica com alguns elementos de nitinol. Assim, ao aquecer e resfriar rapidamente um fio de nitinol, eles conseguiram criar um sistema de políase e gerar energia. Logo após essa primeira aplicação, o nitinol estava aparecendo em todos os lugares, desde o caça F-14 até armações de óculos flexíveis. Na área médica, por exemplo, o nitinol é amplamente utilizado em stents, que podem se encaixar facilmente em um vaso sanguíneo e depois se expandir para ajudar a tratar doenças cardíacas. A médio prazo, isso poderia reduzir custos e melhorar a eficiência. Precisamente, a taxa de mortalidade é de 2% ao ano após o acidente, ante a 4% em média dos stents convencionais. Mesmo com a taxa de reincidência, que é de apenas 1,3%, enquanto sobe para 3% para alguns produtos concorrentes. Essas são as duas figuras-chave do estudo Opposition 3, realizado na Europa em 1.000 pacientes admitidos com urgência por infarto do miocárdio e tratados com stent auto-aplicáveis da empresa Stents, que optou por se especializar neste produto específico. Mas existem muitas outras aplicações possíveis nesta área. A startup Synchron acaba de iniciar uma nova série de testes de seu implante cerebral Stentrode. Graças a um financiamento de 75 milhões de dólares, eles esperam poder comercializá-lo em breve. Longe do famoso implante cerebral Neuralink, outras empresas estão trabalhando em interfaces cérebro-máquina. A startup Synchron é uma delas, com um conceito muito interessante que exige uma intervenção bem menos invasiva. Seu implante já foi testado em um total de 7 pessoas nos Estados Unidos e na Austrália. Pacientes paralíticos que agora podem usá-lo para usar um computador e escrever textos.
Atualmente, esta empresa aposta na utilização como neuroprótese, ou seja, para permitir a recuperação de algumas funcionalidades. Os pacientes que já receberam podem enviar mensagens de texto, e-mail e até mesmo fazer compras online. Ela também está interessada em 2 outros usos, com a neuromodulação, que consiste na terapia de estimulação cerebral profunda, e o diagnóstico neurológico, para poder estudar as estruturas cerebrais e os danos cerebrais. Um futuro promissor para pessoas com deficiência motora. Além disso, como as ligas com memória de forma podem detectar e reagir à temperatura, elas podem substituir sensores de temperatura ou até motores. Assim, elas são usadas para abrir automaticamente as janelas das estufas se a temperatura estiver muito alta, ou para limitar o fluxo de água quente nos chuveiros para evitar queimaduras. Em suma, muitas pessoas se beneficiariam das ligas com memória de forma, mesmo que não percebam, e isso é apenas o começo. Segundo a Oatmane, eles estão se tornando ativos valiosos para a indústria aeroespacial, permitindo grandes avanços tecnológicos e a otimização de desempenho. O centímetro de uma espaçonave é tão preciosa que essas ligas se tornam muito importantes. Elas economizam massa, espaço e às vezes podem até fornecer mais simplicidade no design. O material assume dupla função de sensor e gatilho de ação. Isso permite combinar várias funções e combiná-las em um único material. Consequentemente, ligas com memória de forma são encontradas em várias missões marcianas, como a mais recente InSight. Seu uso pode ajudar muitos aspectos, desde a implantação da antena até a movimentação das tampas dos painéis solares. A NASA até trabalhou no uso de ligas com memória de forma nas rodas do rover. Eles trabalharam muito para desenvolver uma peça de tecnologia muito legal chamada Springtide. Mas o único limite que eles encontraram consistentemente foi ao tentar projetar uma carga alta o suficiente. Então os sistemas se deformaram permanentemente e não voltaram mais à sua forma inicial, continuando a se comportar como uma roda funcional. Mas ao incorporar ligas com memória de forma às suas propriedades superelásticas, este problema se resolveu, permitindo assim que essas rodas superassem todos os obstáculos no solo marciano. As rodas de liga leve com memória de forma devem estrear durante a segunda etapa da missão de retorno de amostras de Marte prevista para 2026. Estes vários projetos demonstraram a nossa capacidade de adaptação e evolução às nossas necessidades tecnológicas, integrando essas inovações. Eles puderam provar nossa capacidade de dar um passo atrás, restaurar, avaliar sistemas inteiros e poder apagar tudo para começar tudo de novo. Mas podemos fazer diferente agora que temos esse novo ativo? É aqui que veremos uma grande mudança em termos de design e inovação para o futuro da tecnologia. Se você gostou do tema, não hesite em curtir o vídeo. Para assistir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal. E acima de tudo, deixe-nos sugestões para os nossos próximos tópicos. E ative o sininho de notificações. Assim você será o primeiro a ver o nosso próximo vídeo. E nos encontraremos muito em breve aqui no ATEC PT.